Olá, paz do Senhor. Está no ar mais um programa Lições Bíblicas em Ação. Esse programa que é uma realização da AD Cruzeiro, sob a direção do nosso pastor-presidente, pastor Isaac Strobel. Eu sou o pastor Fábio Lima e nessa oportunidade eu estarei ministrando sobre a sua vida, essa lição, a lição de número 6, que será ministrada por você aí no dia 7, agora, o próximo domingo, 7 de agosto. Eu tenho certeza que vamos poder contribuir para que você tenha aí um subsídio para lhe ajudar, lhe auxiliar na instrução dos seus alunos, né? Nós estamos nesse trimestre com uma lição, com uma revista muito relevante e importante, porque o tempo em que nós estamos vivendo, nós temos visto e sentido os ataques contra a Igreja de Cristo. E esse é o tema dessa revista, desse trimestre, o ataque contra a Igreja de Cristo. E nessa oportunidade em especial, nessa lição de número 6, nós vamos estar falando sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. A sutileza das ideologias contrárias à família. E como eu disse, é um tempo que nós estamos vivendo difícil. É claro que a Igreja de Cristo, ela sempre passou por dificuldades, sempre passou por perseguições, por ataques, mas nós temos visto e sentido uma intensidade, uma intensificação maior contra a Igreja de Cristo e também contra a família. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque é importante que você entenda, nós entendamos, que você ensine isso aí na sua classe, que foi Deus que instituiu a família, né, como também Deus instituiu a igreja. E as duas instituições que Deus mais ama na face da terra é a igreja e a família. E por isso são tão atacadas pelo inimigo, por ideologias. Nós vamos falar hoje sobre isso, né? Já tem sido falado sobre essa sutileza, né? Dentre as lições aqui, a grande maioria das lições fala da sutileza, né? O que é algo sutil? É algo que é feito para que você não perceba o que está sendo feito, né? Mas com a graça de Deus e com o discernimento de espírito, Deus tem dado à sua igreja graça e sabedoria para que possa se desvencilhar e não deixar que essa sutileza, esses ataques sutis contra a igreja venham prevalecer. Jamais prevalecerão, porque nós estamos garantidos pela palavra de Deus que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Então, a nossa verdade prática dessa lição, ela está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e vou lhe fazer uma adjutora, aquela que esteja ao lado, para que possa ajudá-lo. Então, Deus aqui assim instituiu a família. A nossa verdade prática nos diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Olha só, para você ver o quanto é importante essas lições, essa lição em especial, porque dentre tantas ideologias, né, uma delas é destruir a igreja. É uma estratégia, é uma artimanha do inimigo para que venha destruir a igreja de Cristo. É claro que nós sabemos que a igreja de Cristo não pode ser vencida, né? Mas nós temos que ficar atentos, porque muitas famílias têm sido destruídas. Muitas famílias que não têm pautado a sua vida na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso ainda posteriormente. Não têm conseguido, porque não têm buscado os recursos necessários,
né, se fortalecer, se preparar contra esses ataques. E por isso não tem conseguido vencer os ataques contra a família. A leitura bíblica ela está em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 24. Essa é a leitura bíblica em classe. Você terá a oportunidade de ler juntamente com seus alunos. Nós não vamos estar lendo aqui para ganharmos tempo, mas está baseada essa lição também nessa leitura que é a palavra de Deus. E tudo que nós falamos, irmãos, é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos norteia. A palavra de Deus é quem nos dá as diretrizes para uma vida cristã. Qual que é o objetivo, pastor Fábio? Ou os objetivos dessa lição? Primeiro, abordar a família como um projeto especial de Deus. Então, é importante você observar essa questão, por conta de que a família não é qualquer coisa, a família não é qualquer instituição. A família, ela é um projeto de Deus, mas não somente um projeto de Deus, é um projeto especial de Deus, né? Então, nós vamos estar abordando sobre isso. Segundo, elencar os fundamentos da família cristã, aonde ela está fundamentada, qual é a base da família cristã. Vamos falar sobre isso também. 3, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. Olha só, infelizmente, dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, sutilmente o inimigo das nossas almas tem tentado desconfigurar a família, né? E a família já tem a sua forma, já pré-estabelecida pelo Criador dela, que é o próprio Deus. Em quarto lugar, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Então, nós vamos também apontar alguns princípios que você precisa ter e seguir para que a sua família seja consolidada, uma família bíblica, uma família de acordo com a vontade do Criador da família, que é o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. A palavra-chave não teria como ser outra, né? A palavra-chave é família, né? A família é uma palavra muito maravilhosa, irmãos, bonita, linda de se dizer, gostosa, prazerosa de se falar, né? Família. A família, ela é a instituição mais linda que eu vejo aqui na terra, né? A família e a igreja, claro, né? Mas a família foi a primeira instituição criada por Deus. Primeiro tópico, a família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. É importante nós abordarmos uma questão. A família, ela não é humana. Como assim, pastor? Ela não é de ideologia humana. Não foi criada na mente de nenhum homem aqui na terra. Alguém pensou, falou assim, vamos construir, vamos instituir uma instituição chamada família. Não, não. A família é divina. A família foi criada por Deus. E é importante nós falarmos sobre isso, e você falar isso aí também na sua classe, que quem cria, quem institui, o Criador, logo ele tem a patente daquilo que ele cria. É dele. Ele criou. É a ideia dele. E quem institui e cria, ele cria um manual para que aquilo que foi criado por ele dê certo. Então, a família, ela só dá certo de acordo com a sua origem. E qual é a sua origem? A origem da família é divina. Foi Deus que instituiu a família. A família é uma ideia de Deus. Então, não se pode mudar o modelo da família. Não vai dar certo. Vai trazer problema. Se você for usar e fazer qualquer coisa fora dos padrões pré-estabelecidos pelo Criador, daquilo que foi feito, com certeza vai dar problema. Por isso,
tudo que se cria um manual junto, para que quando for usar aquilo que foi criado, seja usado corretamente. Então, a família, ela não tem como dar certo, se ela não for de acordo com o que o Criador já pré-estabeleceu para ela, certo? Porque ela é divina. O homem pode querer mudar ou tentar mudar, mas não tem como, né? Porque não é família. Tudo aquilo que está fora daquilo que Deus estabeleceu para a família, não é família. Podem até querer dizer que é, mas tem essa convicção, não é família. Família é aquilo que Deus estabeleceu, certo? Por esta razão, pelo fato dela ser divina e criada por Deus, ela tem uma importância muito grande na sociedade, porque tem um projeto de Deus para a família, na humanidade. Então, não tem como nós fugirmos dessa questão, irmãos. Não tem como. Se Deus criou a família, e através de criar a família, nós vamos falar isso no próximo tópico, Ele cria a sociedade, não tem como nós queremos mudar tudo aquilo que Deus já pré-estabeleceu para um modelo de família, certo? A célula máter da sociedade, está aí, ó. Você pode ver aí, a célula máter é o segundo ponto aí do nosso tópico primeiro, que diz assim: se ela é a célula máter, é importante nós entendermos uma coisa: não existiria sociedade sem família. A sociedade é composta de famílias. Antes de existir família, não existia sociedade, né? A sociedade, ela existe por conta da família. Então, para que a sociedade vá bem, para que os homens vivam bem, existe uma importância muito grande, tem que haver uma consideração, nós temos que atentar, né, para a família no sentido que ela é divina e que tem que ser criada e estabelecida de acordo com que Deus pré-estabeleceu. Por quê? Porque senão a sociedade não vai bem. A sociedade estar bem depende da família estar bem organizado de acordo com o que Deus estabeleceu. Por isso, nós olhamos hoje para a sociedade e vemos que a sociedade vai de mal a pior. Por quê? Por causa da desvalorização da família, a banalização da família. E quanto mais o homem desconsiderar, banalizar, não atentar para uma família segundo os padrões bíblicos, os padrões pré-estabelecidos por Deus, quanto mais isso acontecer, pior será a sociedade. Pior a sociedade vai caminhando de mal a pior por conta dessa desvalorização da família. Então, a família é a célula máter da sociedade. Então, na nossa sinopse, você pode acompanhar juntamente comigo, está dizendo aí: a família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. Esse é o nosso resumo, né? A nossa sinopse desse tópico, que a família, ela é uma instituição divina e por isso ela é a célula máter da sociedade. O tópico de número 2, fundamentos da família cristã. Fundamentos da família cristã. E quais são esses fundamentos? Quando nós falamos de fundamentos, estamos falando da base, né? E como eu disse, lá no tópico anterior, nos instruiu dizendo que a família é divina. Então, se Deus cria a família, Ele cria uma base. Ele dá uma base para ela, pré-estabelecida por Ele, um fundamento. E quais são alguns fundamentos? E quais são os principais fundamentos? A família, ela tem que ser monogâmico, ou o casamento tem que ser monogâmico, né? O que seria um casamento monogâmico? Deus criou um homem e logo após criar o homem, Ele criou uma mulher para um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, né?
Alguém diz, com certeza você poderá ser indagado aí na sua classe por algum aluno dizendo, professor, ou dizendo pastor, mas no passado nós temos exemplos de até mesmo de homens de Deus que tinham várias mulheres, quando você, principalmente os patriarcas, também reis, que a Bíblia mostra que eles eram homens de Deus, mas eles tinham outras mulheres. E como é que explica isso? A explicação é, Deus nunca aceitou, Deus nunca deixou, Deus tolerou. Havia uma tolerância de Deus em relação a isso, tá? Mas no princípio não foi assim que Deus estabeleceu. Então é importante que você entenda que um relacionamento que não seja monogâmico é um relacionamento pecaminoso, né? Você não vai ver Jesus falando sobre isso no Novo Testamento. Jesus não permite, deixará um homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua mulher. Jesus repetiu isso. Então é importante que nós entendamos que o casamento, ele tem que ser monogâmico, né? A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Olha só, guarde isso daí, porque lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, nós temos base para falar sobre isso, quando Paulo está instruindo Timóteo acerca do bispo, aquele que será consagrado, separado para o ministério. Ele tem que ser marido de uma só mulher, né? Se é uma recomendação para eles naquela época, também com certeza é uma recomendação para nós. E então qualquer tipo de casamento que não seja monogâmico, tanto um homem, duas mulheres, uma mulher, dois homens. Por que a importância disso, de se falar disso hoje, pastor? Porque está distorcido, irmãos. Quando você vai para as redes sociais e vai ver os noticiários, hoje o que mais está acontecendo por aí é casamento a três. Não é casamento, né? Mas entre aspas, né? 3, 4 pessoas, 2 casais, e uma aberração, uma banalização que é terrível, né? Mas o homem com as suas ideias, sempre indo contra aquilo que Deus estabeleceu, Deus julgará, né? Tudo tem uma consequência. Mas nós ficamos com um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. O casamento também deve ser heterossexual. Então ele deve ser heterossexual. O que é um casamento heterossexual, pastor Fábio? É um casamento entre duas pessoas de sexo oposto, né? Entre um homem e uma mulher. É importante falar isso? Com certeza. Porque sempre houve isso, né? Deus condena o homossexualismo desde o princípio. Deus nunca permitiu, né, um relacionamento entre um homem e de uma mulher com uma mulher. Mas nós estamos na era da internet, das redes sociais, da informação rápida. E nunca se difundiu tão rápido e com uma proporção tão grande essa questão do homossexualismo, né? Então o que acontece? A impressão que se dá é que tem mais hoje. E com certeza existe mais hoje. Por quê? Porque a propaganda é maior, né? Hoje a propaganda é muito grande. E as crianças, adolescentes, jovens, eles têm a informação muito rápida nas suas mãos. E pessoas, esses idealizadores, que querem incutir na mente das pessoas que isso é normal e que não tem nada a ver, e que cada um tem o direito de viver do jeito que quer. Realmente, cada um pode viver do jeito que quiser, pode fazer o que quiser da sua vida. Nós não temos nada contra os homossexuais, pelo contrário, amamos eles, né, como seres humanos que são,
E queremos que Deus faça uma obra na vida de cada um deles. Mas não concordamos com a prática, né? Eu tenho direito, como todos nós temos direito, como você também, talvez você esteja me assistindo e seja um homossexual. Como você também tem o direito de discordar de mim. E eu não vou ficar bravo com você por isso. Te amo, né? Do mesmo jeito, como ser humano, mas não somos obrigados a concordar, porque nós temos os nossos princípios. E os nossos princípios estão baseados na palavra de Deus. E nós cremos na palavra de Deus e no Deus que nós servimos. O casamento também, aqui no tópico 2 ou melhor, o ponto 2 do nosso tópico aqui, ele é indissolúvel. Até anotei aqui alguma coisa sobre ele ser indissolúvel. Grifei, né, aqui na nossa revista. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção. Qual? O adultério. Como também Paulo falou sobre a questão do abandono daquele que não é crente. Mesmo assim, irmãos, nós como líderes, você na sua classe, com certeza você vai ter casos aí, porque infelizmente hoje existe um número muito grande de divórcios, de separação, até mesmo em nosso meio. É lamentável dizer isso, né? Mas é uma realidade. E você vai ter como instruir aí na sua classe dizendo, mesmo aquele que enfrenta um adultério dentro do relacionamento, nós cremos num Deus que perdoa-nos os nossos pecados, e também cremos que um cônjuge pode perdoar o outro, e sempre vamos lutar para preservar e manter a família. É um caso muito extremo de que o Espírito Santo te conduzir, te der sabedoria. Eu, pelo menos, graças a Deus, nunca tive essa oportunidade de chegar a um casal e dizer assim, se divorcie então, porque não dá mais. Graças a Deus, sempre oramos com muitos e muitos casais que já aconselhamos nesses 17 anos agora eu vou fazer, de pastoreio, cuidando das coisas de Deus e cuidando da igreja do Senhor. E graças a Deus tivemos muito êxito, sempre aconselhando, orando, e Deus restabelecendo casais, vidas que estavam prestes a se divorciar, a se separar, mas estão até hoje juntos, graças a Deus, servindo ao Senhor. Outra coisa, o casamento é indissolúvel e confessional, né? Ele é confessional. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. O que seria isso, pastor Fábio? Seria o julgo desigual. Nós sempre instruímos, sempre estamos falando para os jovens que estão na igreja, servindo ao Senhor, para que procurem e busquem estar namorando alguém que seja da mesma fé, que sirva o mesmo Deus, que tenha os mesmos princípios, né, que confesse a mesma fé que você, né? Fale isso, é muito importante, porque é importante falar. Eu como pastor, né, você como pastor e líder, você está pastoreando, de repente você vê um jovem da igreja, chega alguém junto com ele, e daqui a pouco você chega no seu ouvido, é namorado do fulano de tal. Mas é crente? Não. Mas não serve a Deus? Não. Vai te trazer problema, meu irmão. Vai trazer problema. Então a Bíblia fala sobre isso, sobre o jugo desigual, né? Vai chegar no dia de ir para o culto, você vai querer ir para o culto, e essa pessoa vai querer ir para outro lugar. Você vai querer ler a Bíblia, e essa pessoa vai querer fazer outra coisa. Você vai querer orar, fazer um devocional, e o seu cônjuge não vai querer. Vai te trazer um problema, né? Então, o casamento também deve ser confessional, né? Entre duas pessoas que professam a mesma fé, que sirvam o mesmo Deus, né? Se possível, né? No mesmo reduto, até mesmo da mesma igreja,
Porque hoje nós temos as questões doutrinárias, e nós sabemos que isso também traz depois uma certa dificuldade para ambos, né? Então vamos lá. Nosso terceiro tópico aqui. A sutileza da nova configuração familiar. Primeiro, antes disso, vamos falar aqui da nossa sinopse. Acabei de colocar para vocês aí. A monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Guarde isso, tá? Guarda mesmo no seu coração. São fundamentos, faz parte da base. Se você errar na base, dá problema em tudo depois, tá bom? Vamos lá. A sutileza da nova configuração familiar. Primeiro, casamento, já dei aqui falei algo acerca disso, tem que ser entre pessoas do mesmo sexo. Tem que ser? Claro que não. O casamento, ele tem que ser entre uma pessoa e outra do mesmo sexo? Não. Sexo oposto. Falamos sobre ser um casamento heterossexual. É pecado diante de Deus. Pode ser aprovado pela sociedade, pode ser aprovado aí, nós temos aí na nossa Constituição já, em 2011, foi aprovado, os cartórios não podem mais, desde lá de 2011, negar e unir duas pessoas do mesmo sexo, né? Mas a nossa Constituição está aqui, ó. Nós obedecemos a nossa Constituição, sim, né? Mas nós, como servos de Deus, temos a Bíblia como a nossa Constituição maior, né? Então, os homens podem aceitar, é legal, mas não é moral. Guardem isso. É legal diante da sociedade, diante dos homens, mas não é moral. É imoral diante de Deus. Deus não permite. A sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nós também, de acordo com a palavra de Deus, não aceitamos que a pessoa ela possa escolher o gênero dela. Ela pode dizer, não, eu sou macho e fêmea, eu sou homem e sou mulher, nas minhas práticas sexuais, eu tenho relações sexuais, tanto com homem e tanto com mulher, não tem problema, eu sou bi, né? De acordo com a Bíblia, isso é pecado, é condenável. Isso não foi pré-estabelecido por Deus, pelo contrário, Deus condena isso. Então o homem pode aceitar, pode ser liberado na sociedade, mas diante de Deus isso nunca vai ser aceitável, porque Deus, Ele tem os seus princípios morais, éticos, e Deus não muda. Deus é imutável. Deus não vai mudar um princípio dele para agradar os homens ou para agradar alguém. Deus é soberano. O trono de Deus, Isaías disse assim, ó, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o trono de Deus é inacessível. O trono de Deus não pode ser manipulado. A autoridade de Deus é soberana. Então, não é homem aqui na terra, poder executivo, judiciário, legislativo, não tem poder na terra, nem nos céus, nem no inferno que possa mudar Deus. Deus é imutável. Então, se Deus já pré-estabeleceu, será assim até o fim dos tempos, até quando a raça humana estiver aqui e tendo a oportunidade de se entregar ao Senhor, Deus continuará sendo o mesmo. Ele não vai mudar, certo? Os seus princípios éticos e morais. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Olha só. E precisa explicar alguma coisa para um ser humano, se ele é homem ou se ele é mulher? Basta ele tirar sua roupa e chegar diante do espelho. Só basta isso.
tira a roupa e olha no espelho. Você já vai ter a convicção se você é homem ou mulher. É simples. É muito simples isso, né? Ah, eu estou em dúvida, né? Porque hoje existe, como eu disse, uma difusão, né? Estão difundindo muito essa questão aí da ideologia de gênero, né? Então, eu estou em dúvida. Olha no espelho, tira a roupa e olha no espelho, que você terá certeza de quem você é. Se você é homem ou se você é mulher. Se você é macho ou se você é fêmea. Porque Deus criou macho e fêmea. É o que a Bíblia diz. E está bem tangente, está bem palpável diante de nós isso. Só não vê quem não quer. Quem quer realmente distorcer e criar ideologias contra o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. O quarto princípio, antes disso, vamos aqui na nossa sinopse. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Então, essa é a nova configuração. Entre aspas, tá, irmãos? Porque família, como eu disse, é aquilo que Deus estabeleceu. Tudo que os homens dizem aí fora, que é família, e que não está pautado na palavra de Deus, de acordo com o que Deus estabeleceu, não é família. É ideologia humana. Eles podem até dar a nomenclatura de família, mas aos olhos de Deus não é família. Um homem casado com outro homem, eu uso o termo casado, mas não é, ajuntado. Um homem junto com outro homem, não é casamento. Não está diante de Deus. Uma mulher com uma mulher não é casamento. Não está unido por Deus. Deus une sim, um homem e uma mulher. É o que Ele estabeleceu desde o princípio. Certo? Vamos lá. O nosso quarto tópico. Princípios bíblicos para uma família sólida. Olha só a importância desse assunto. Nós temos aqui o primeiro papel. Qual é? O papel dos pais. Certo? Educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Como que eu vou ensinar os meus filhos? O que diz lá em Provérbios? Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai esquecer. Então, é lamentável, irmãos, e triste, porque o mundo lá fora, ele não tem condição de instruir, de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Porque até mesmo eles, a grande maioria, não conhece, não atentam para isso. Mas nós, como cristãos que somos, e que servimos a Deus, e temos a Bíblia como regra de fé, nós temos o compromisso e a responsabilidade de instruir os nossos filhos, pautados na palavra de Deus. E não podemos, de maneira alguma, redar o pé. E até mesmo sermos, desculpa a expressão, a Bíblia usa essa expressão, né? Sermos frouxos em relação a isso. Porque o mundo é atrativo. As ideologias mundanas são atrativas. As oferendas, os manjares. E se nós não tivermos convictos e pulso firme em ensinar os nossos filhos e moldar os nossos filhos, nós vamos perdê-los. E não podemos perdê-los para o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior. Mas eu e você não podemos aceitar perdermos os nossos filhos para este mundo, com as suas ideologias. Fique atento, observe o que o seu filho assiste, observe o que ele fala, observe uma palavra que ele solta, que está fora do contexto. Às vezes aquilo já está uma ideia formada na mente dele e você não conseguiu ainda identificar. Mas através de uma frase, uma palavra que ele solta, você vai tirar dele tudo aquilo que ele pensa em relação a muitos assuntos, né? Porque talvez alguém incutiu, jogou uma erva daninha na mente do seu filho e você não percebeu.
e você precisa entrar com remédio, você precisa entrar agora com a vacina. Para quê, pastor? Para que o seu filho seja curado daquele mal, daquele problema. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiro cidadão do céu. Olha só, irmãos. A lição vem dizendo que nós, como pais, somos responsáveis, né? Se não dá certo, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Deus é soberano, imutável e infalível. Deus não falha. Se deu errado na sua família, você é culpado. A culpa é nossa, de alguma forma. Então, fique atento, busque instruir os seus filhos, a sua família, no caminho do Senhor. O papel da igreja. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja, alguém já disse que a família, ou que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias também igualmente fortes. É importante nós falarmos sobre isso. Por quê? Muito bem, famílias fortes fazem igrejas fortes. Por quê? Uma família bem estruturada, ela compõe uma igreja local, e são pessoas honestas, pessoas bem ensinadas pelos pais, já instruídas pelos pais, chegam na igreja, dão menos trabalho para o pastor, né? Não que o pastor está fugindo de trabalho, porque o trabalho do pastor é ensinar, instruir, né? O trabalho do pastor é conduzir as ovelhas para o redil e nos caminhos do Senhor. Porém, quando os pais fazem a sua função em casa, isso coopera para o trabalho da igreja, né? Então, e o que a igreja faz? Igrejas fortes também fazem famílias fortes. A igreja deve investir. A igreja não pode deixar de investir nas famílias, né? Instruindo, fazendo e promovendo encontros, né? Seminários para famílias, seminários para casais, seminários que vão abordar assuntos sobre pais, sobre filhos, as responsabilidades de cada um dentro dentro da família, né? Do ambiente familiar. Como o filho deve se portar com os pais, como os pais devem se portar com os filhos, relacionamento conjugal, como o marido deve ser com a esposa, qual a função do marido, qual a função da esposa dentro do relacionamento. E assim, é lindo, porque Deus, Ele criou e deixou um manual, né? Então as igrejas devem investir, devem também estar promovendo eventos, sempre falando sobre a necessidade de uma família forte. E uma família forte, ela só será forte se ela pautar a sua casa, a sua família, nos preceitos e nos princípios da palavra de Deus. Amém? A nossa sinopse. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Então olha só que coisa linda, né? Os pais e a igreja têm papéis importantes. Então você que é pai, não pense assim não. Meu filho vai na igreja e a igreja ensina ele. Não. A principal ou a maior responsabilidade é do pai, né? E a igreja está aqui para auxiliar, como eu disse, promovendo, ensinando, falando. Mas você passa muito mais tempo com seu filho do que a própria igreja. Então você que vai lecionar nesse domingo, no dia 7, fale isso, né, para os seus alunos, da importância deles, dos pais, atentarem, ensinarem, instruir os seus filhos, ajudando aí, tendo uma parceria com a igreja, para que eles se tornem cada dia mais cidadãos relevantes numa sociedade tão difícil e corrompida. Conclusão. Chegamos na nossa conclusão. Diz assim: a família está sob o ataque, ou sob ataque. Desvios sutis procuram destruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal, né? E até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Olha que absurdo. O engodo do diabo, é uma armadilha do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue
aos pais, né? Então que nessa oportunidade foi entregue aos santos também, né? Eu aqui na minha leitura aqui eu não consegui fazer, mas me mostraram ali. Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar com você nesta lição. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Ela tem investido, inclusive no dia 7, 8 e 9, agora do mês de setembro, nós teremos aqui um seminário para casais, um seminário de família, né? E é importante que você participe, que você faça a sua inscrição, procure a nossa igreja, pela misericórdia de Deus, juntamente com o nosso pastor, presidente, que nos deu essa responsabilidade. Nós estamos na direção desse trabalho, né, na organização. A direção está sob o nosso pastor. Eu estou na organização juntamente com o pastor Moriac e uma equipe, né, que estará se empenhando e trabalhando para que você seja beneficiado, para que a sua família seja cada vez mais abençoada por Deus, né? A vontade de Deus é que a paz permaneça dentro dos lares das famílias. Deus ama muito a família. Foi Ele quem instituiu, tá bom? Também nós temos o nosso CETADES, que é o nosso seminário teológico aqui da Assembleia de Deus em Cruzeiro. Você que quer crescer na palavra de Deus, a Bíblia diz isso, portanto, crescer na graça e no conhecimento. Procure o nosso seminário, saiu o telefone, 12, né, o nosso prefixo aqui, 982720552. Seminário Pastor João Barbosa, há mais de 30 anos, preparando homens e mulheres, obreiros, na casa do Senhor. Amém? Na próxima semana, dentro dessa mesma temática, né, como nós dissemos que está muito boa, a lição de número 7, no dia 14 de agosto de 2022, a sutileza da relativização da Bíblia. Meu irmão, você não pode perder, né, esses assuntos. Essa revista aqui eu vou guardar ela para toda a vida, porque essas lições estão maravilhosas. Tá joia? Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família de uma forma sobrenatural. A paz do Senhor.